Mas vamos lá. Primeiro ponto que você precisa entender em relação a essa objeção. Pô, Lagreca, será que a demanda está baixa ou sou eu que não sei vender? O primeiro que você precisa entender é que períodos, né, em que a demanda, né, em todo destino, tem períodos em que a demanda ela se encontra alta e ela se diminui. Não existe nenhuma cidade, não existe nenhuma região que eu conheço que ela está sempre na alta estação. Ela está sempre bombando. O que existe são cidades e destinos. Eu costumo chamar cidades de destinos, tá? É um hábito que eu criei desde a época da Booking, né? A gente não chama cidades, a gente chama destinos. Então, a gente vê destinos que são menos sazonais. Pô, como assim menos sazonais? Geralmente, destinos de capital são menos sazonais. Praias mais conhecidas, por exemplo, Porto de Galinhas, Pipa, Búzios, cidades que são menos sazonais, mas toda ela tem a sua alta e a sua baixa. E aí, como você sabe, todas as cidades elas têm as suas características. Tem cidades que se beneficiam por conta do sol, que geralmente são destinos de praias, cachoeiras, trilhas. Porém, no período de chuva, essas cidades elas têm uma queda drástica no movimento. Então, exemplo, praias do Nordeste. Exemplo, lugares, por exemplo, que tem cachoeira, sei lá, Bonito, por exemplo. Então, são cidades que caem quando bate o frio. Né? São períodos, são cidades de sol. Porém, tem outros tipos de destinos que se beneficiam com o frio, que geralmente são destinos de serra, são cidades mais específicas. Por exemplo, Campos do Jordão, Gramado, Canela, e outras serras por aí, que não adianta eu citar o nome, porque muitos de vocês não vão conhecer, mas são cidades que se beneficiam com o frio e quando chega o sol, não é tão bacana para elas. Isso é normal em todo e qualquer lugar. E aí você pensa, pô, Lagreca, mas todo meio de hospedagem é assim, mesmo eu que tenho um flat, que eu tenho um apartamento, eu sofro com essa sazonalidade, mesmo eu sendo pequeno, eu não consigo alugar os 30 dias. Primeiro ponto, nenhum meio de hospedagem, exatamente nenhum meio de hospedagem, ele tem 100% de ocupação. Você pode ter 100% de ocupação em uma semana, em um final de semana, em 15 dias, mas 100% de ocupação o mês inteiro, é raro isso acontecer. É raro isso acontecer. Então você entende que todo mundo enfrenta a alta e a baixa. E não existe nenhum meio de hospedagem que vive sempre na alta. O que existe são gestores, né, que não sabem contornar o desafio e se reinventar. Por quê? Porque no período de baixa estação, no momento que eu estou sofrendo, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, tipo assim, o que é que eu faço para atrair a atenção dos meus hóspedes? O que é que eu posso mudar no meu produto? O que é que eu posso auxiliar, né? Ou seja, fazer, digamos, experiências, proporcionar momentos, né? Porque vocês sabem que hoje a grande maioria dos meios de hospedagem, a gente para pensar, é quase que commodity. Hospedagem hoje é quase que commodity. Como assim? Cara, todo mundo tem cama, todo mundo tem chuveiro elétrico, todo mundo tem ar-condicionado, todo mundo tem um estacionamentozinho. Hotéis e pousadas, a grande maioria servem café da manhã. Então, assim, se você para pensar, isso é commodity. É que nem você vender água, você vender café. Todo mundo vende água, todo mundo vende café. Mas onde é que está o diferencial? O diferencial está no foco do cliente. O diferencial está na experiência que você proporciona para o cliente. E aí eu poderia trazer para você exatamente esse ponto que eu estou trazendo aqui. Lagreca, a demanda. Mas será que a demanda está baixa mesmo? Escuta só esse casezinho que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho uma aluna que foi minha aluna da segunda turma. A segunda turma de 2020. Foi a segunda turma que eu abri do método hospedagem lucrativa. O nome dela chama-se Ana Reis. Ela é proprietária do hotel Reis Palace Hotel. Esse hotel fica localizado em Petrolina, Pernambuco, tá? É ali as margens do Rio São Francisco. De um lado é Juazeiro, na Bahia. Do outro lado é Petrolina. Petrolina é mais ou menos aí, eu vou chutar, tá? Mas uns 900 quilômetros de Recife, da capital. E aí, a gente conversando, né, ela se tornou minha aluna, fez o curso, fez e tal, e depois, Lagreca, você poderia me dar um acompanhamento? Posso. Então, aí a gente começou a desenvolver um acompanhamento. Eu comecei a entender um pouco mais dela, a extra do curso, né? Porque aí, no curso, a gente tem as abordagens, mas, pô, quando tem um atendimento individual, é muito mais personalizado. Isso é óbvio, como em qualquer segmento. E aí ela falou para mim, pô, Lagreca, eu enfrento uma baixa estação
em novembro a fevereiro. Nossa, pô, mas novembro a fevereiro não é frio, tu tá próximo de um rio. Como é que não tem demanda de novembro a fevereiro? Parecia algo meio que estranho para mim. Parecia algo exatamente um pouco estranho. E aí, no pensamento dela, existia o seguinte: ah, não, no meu hotel, ele era exclusivamente corporativo. Então, como lá nessa região de Petrolina tem muita fazenda de uva, tem muita fazenda de manga, são frutas de exportação. É muito forte essa área de exportação, entre outras indústrias, né, e empresas que tem na região. Então, basicamente, o movimento dela girava em torno de segunda a quinta. Sexta-feira as pessoas iam embora. Então, geralmente eram 4 noites por semana. E ela fazia, cara, não consigo, a minha demanda é baixa, final de semana a minha demanda é baixa. Eu falei assim, cara, por que a gente não vamos analisar uns pontos para ver o que a gente consegue modificar com isso aí? Quais são os pontos que a gente consegue modificar? Primeiro ponto, a gente poderia entender um pouquinho por que as famílias não estão chegando. Aí eu começo a olhar as estratégias de venda dela do site, eu começo a olhar as estratégias dela de venda do Instagram, eu começo a olhar as estratégias de venda dela através dos portais de reservas, e aí eu percebo que ela dá muita ênfase, muito foco nos quartos individuais e duplo. Eu faço, cadê os quartos triplos? Cadê os quartos quádruplos? Onde é que estão essas categorias? Então, basicamente, ela explorava muito os quartos individuais e duplos. Esse já é um primeiro ponto. Que individual e duplo são quartos corporativos. Obviamente, dependendo da região. Né? Então, na região corporativa, duplos e individuais são quartos, né, que vão ter mais saídas. Claro que o quarto duplo individual, ele pode também ter mais saída numa área de lazer. Mas, ou seja, como eu falei, tudo depende da região. No caso dela, duplo era muito forte. Eu fazia o triplo, vendo pouco. Eu digo, opa, por que a gente não pensa agora, né, em como ressaltar esses quartos triplos? Está na hora da gente trabalhar as fotografias, está na hora da gente começar a dar um destaque para chamar mais atenção para esses quartos. Foi a primeira ação que foi tomada. A segunda ação, o preço do quarto triplo, ele não acompanha o preço do quarto, vamos dizer, individual ou duplo. Como assim? Isso também serve muito para anfitrião, tá? Os anfitriões que estão assistindo a gente aqui, isso serve muito para anfitrião. Por quê? Você pensa comigo assim, ah, eu tenho um flat, o meu flat cabe 2 pessoas. Para 2 pessoas eu faço uma diária de 200. Então, teoricamente, cada pessoa está pagando 100. Aí você vai nessa lógica e faz, ah, não, se for para 3, é 300. Se for para 4, é 400. Se for para 5, é 500. Se for para 6, é 600. Não, essa lógica não funciona assim. Não funciona assim. Então, a gente entendeu que o preço da tarifa dela de quarto triplo estava muito diferente do preço do quarto duplo. Ou seja, ela, sei lá, ela tinha um quarto duplo de 150 e o quarto triplo dela estava custando, sei lá, 280. Muito a mais, muito acima. E como vocês sabem, o custo do quarto vazio, isso é um conceito que eu sempre falo muito para vocês, o cost par, que é o cost per available room, o custo do quarto vazio, ele basicamente é um só. O que vai modificar o custo do quarto vazio é de acordo com as despesas variáveis, que é a projeção que a gente faz na taxa de ocupação. Isso serve para anfitrião, para hotel e para pousada. Por quê? Porque se eu não entender, se eu não projetar a minha taxa de ocupação, certo? Somando com as minhas despesas fixas, que não mudam, né? Despesas fixas, elas diminuem à medida que a minha ocupação aumenta. Mas quanto mais a minha ocupação aumenta, as minhas taxas, as minhas despesas variáveis, elas sobem. Ou seja, é o contrário um do outro, tá? Então, quando a gente começou a entender isso, né, de que o custo do quarto vazio era um só, a gente tinha que fazer uma projeção, mas essa diferença do quarto triplo para o quarto duplo estava muito alta, cara, a gente estava perdendo margem de contribuição. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos enxugar um pouquinho mais esse quarto triplo, vamos deixar ele mais atraente, um preço mais próximo do duplo, obviamente, trazendo margem de contribuição. Não deu outra. O quarto triplo começou a virar. O quarto triplo começou a gerar uma demanda que começou a aumentar a taxa de contribuição.